Fala, perseguido! Tô na área para trazer as análises de hoje para vocês, tá? Teremos aqui Atlético de Madrid, Barcelona. Teremos rodada de Premier League com City, Newcastle, Liverpool. Aí temos Benfica aqui. Teremos também Stuttgart contra Leipzig. Aí vem rodada da Sul-Americana e Libertadores com Corinthians, Vasco, River Plate, Botafogo, São Paulo, Vitória, Grêmio. Cara, tem muitos jogos, como vocês estão vendo aqui, que eu vou analisar hoje, tá? E ainda de quebra, dois super jogos clássicos, né? Milan, Inter de Milão e Atlético de Madrid e Barcelona. Já curte, se inscreve, fica até o final do vídeo, porque durante o vídeo eu vou compartilhar várias apostas com vocês. E já tem uma super novidade aqui também, tá? Na quarta-feira, nessa quarta-feira, dia 2, às 3h30, eu estarei em live aqui no YouTube, tá? Vai ter na descrição aqui o link para que você já clique, já bote lá para ser notificado quando eu começar a live. E nessa live vai ser apostando ao vivo com o perseguido, ou seja, eu vou estar analisando esses jogos da tarde, né, no ao vivo. Serão 10 jogos que vai acontecer nesse período das 3h45 e vou estar buscando, né, oportunidades ali no ao vivo e compartilhando com quem estiver na live também. Além de compartilhar no clube dos 5%, vou estar compartilhando com quem estiver na live. Se você não está no clube, vai estar na descrição também. Entra, porque lá eu mando todas as minhas apostas no pré-jogo, no ao vivo, tudo que eu faço no futebol NBA. E nessa live você vai ter acesso ao gostinho do clube, né, velho? Então, às 3h30 dessa quarta-feira, estarei em live aqui no YouTube, beleza? Vamos embora, vamos falar aqui, começar pelos favoritos, né? Teremos o Feyenoord jogando contra o Groningen. O Feyenoord que vem de uma vitória heróica, tá, no último jogo, a verdade é essa, a verdade tem que ser dita, por 3-2 contra o Eagles, né? O Feyenoord abriu o placar, o Eagles foi lá e empatou. O Feyenoord fez o 2-1, Eagles foi lá e empatou. E aí no final do jogo o Feyenoord conseguiu vencer por 3-2, tá? Mas foi um jogo bem difícil pro Feyenoord. Mas óbvio, o Eagles é um time que é bom, tá? Um time muito organizado. Hoje o Feyenoord está aqui na quarta colocação. O título já era, né? O título é do Ajax, não tem para onde correr. Mas o Feyenoord obviamente vai brigar por essas 3 primeiras colocações, né? Porque a terceira colocação, que é essa daqui, é uma briga direta do Feyenoord pela qualificação da Champions League. O primeiro e o segundo se classificam direto, o terceiro joga uma fase de qualificação. E óbvio que o Feyenoord vai brigar por essa fase de qualificação e tem tudo para estar, né? Porque tá com um jogo a menos, então se vencer aqui o Groningen, vai para a terceira colocação. E tem tudo para vencer por estar jogando em casa, beleza? É um time superior, então tem tudo realmente para vencer. Aqui, o que é que eu não gosto desse confronto? Eu poderia chegar aqui e recomendar para vocês a vitória deles, né? Que é uma boa, sem sombra de dúvidas. Ou eu poderia recomendar para uma dupla, né? Porque a cotação está mais baixa. Ou recomendar um handicap -1, também seria uma boa. Mas o que é que eu tenho observado nos jogos do Feyenoord? Que essa cotação de vitória ela tem subido bastante durante o jogo, né? Então, nos jogos do Feyenoord, até por ter uma defesa também um pouco mais frágil, eu recomendo vocês levarem para o ao vivo, né? E analisar no ao vivo. Inclusive, durante a live, né? Que a live vai começar às 3h30, esse jogo começa às 15 horas. Dependendo de como está o jogo, que eu vou estar assistindo esse jogo, logo no início da live, pode ser que eu já recomendo para vocês pegar essa vitória do Feyenoord, dependendo como é que vai estar. Porque é um jogo muito importante, eles só estão jogando essa competição agora, precisa vencer, né, para entrar na zona de classificação ali e ultrapassar o Utrecht, mas vai depender muito do que o campo está me entregando e vai depender muito também da odds. Eu prefiro trabalhar, esperar no ao vivo, correr o risco de sair logo um gol do Feyenoord e não pegar essa entrada, mas eu prefiro correr esse risco do que utilizar um handicap -1 e aí o Feyenoord começar o jogo e tomar logo um gol, que isso tem acontecido em alguns jogos, né? Ou ter que o Feyenoord ganhar por 2 gols, sendo que se eu esperasse um pouquinho mais no ao vivo, essa cotação já chegaria a 1,55, 1,60 e eu teria aproveitado, beleza? Por isso que eu resolvi levar para o live, ok? Mas o Feyenoord é favorito. Outro favorito que eu gosto é do time do Aubameyang, eu me recuso a falar o nome desse time, tá? Aqui é uma semifinal, a outra semifinal foi entre Ittihad e Al-Shabaab, né? E aqui eles vão jogar em casa, essa semifinal. É um time muito superior, é um time que está muito embalado, né? Que está jogando muito bem. É só a gente olhar o retrospecto deles, que a gente vai ver que a maioria dos jogos
eles conseguem vencer, né? Principalmente quando joga dentro de casa, e vai enfrentar um Al Raed que dos últimos 10 jogos só venceu apenas um. Todos os outros eles foram derrotados. Nem empatar, empata, né, velho? Nem empatar, empata. E as últimas vezes que eles se enfrentaram, principalmente nessa temporada, né, olhando para essa temporada, o time do Aubameyang, do Quinones, venceu por 1-0 e por 2-0 pela Liga Saudita, beleza? Então aqui na Copa acredito que vai avançar, que deve vencer tranquilamente. Essa cotação deve entrar aqui com a odds mais ou menos 1,30, né? Você pode utilizar o handicap -1, ou se vocês quiserem, vocês podem utilizar em alguma dupla com outros jogos que eu vou estar comentando aqui. Mas essa vitória é algo que eu gosto de estar a favor, tá? Dois super favoritos do dia aqui na Premier League, já antecipando para vocês, é o Manchester City que vai enfrentar o Leicester e também o Liverpool que vai enfrentar o Everton, né? Vamos lá, por partes. O Manchester City enfrenta uma das piores equipes, se não a pior, pior não, né, velho? Que tem o Southampton que é a pior disparada. A segunda pior equipe do campeonato. Cara, o Leicester é impressionante. 29 jogos, só tem 25 gols, menos de um gol por jogo, e já tomou 65, mano. Uma média de mais de 2 gols por jogo. É realmente um desastre, né, o Leicester nessa volta para a Premier League. Só tá atrás, obviamente, do Southampton, que aí é o saco de pancada de geral, beleza? Cara, o City precisa da vitória, vai jogar em casa, precisa vencer para entrar na zona de classificação de Champions, né? Classificação direta, eu quero falar. Hoje está a 1 ponto atrás do Chelsea, então assim, a vitória é necessária do City aqui, tá? Nessa rodada. É vencer ou vencer e ter um adversário muito acessível para isso. O time do City é bem qualificado para sair com essa vitória. E o Liverpool vai enfrentar o Everton. Aqui, galera, é um clássico, né? Um clássico de Liverpool. Um clássico que sempre nos proporciona um confronto bem duro, bem equilibrado. No último jogo, inclusive, né? Terminou 2-2, foi um jogo muito polêmico, porque foi a despedida, o Everton está se despedindo do seu estádio nessa temporada, e aí o Liverpool saiu perdendo, virou o jogo, aí estava vencendo o jogo, o juiz, se eu não me engano, foi 5 minutos de acréscimo, e o Everton foi fazer o gol nos 98, velho. Tipo, loucura máxima foi esse jogo aqui de Everton e Liverpool, e aí o Liverpool saiu bem chateado. Mas no campo, né, o Liverpool foi superior, o Liverpool jogou melhor, né, o Liverpool ataca melhor, porém o Everton, por ser um clássico, parece que os caras correm mais, tá? Se esse jogo fosse na casa do Everton, eu com certeza não estaria a favor da vitória do Liverpool. Como o jogo é na casa do Liverpool, e aí o retrospecto em Anfield, o Liverpool é superior, tem sido superior, eu acredito nessa vitória do Liverpool. Até porque o time do Liverpool chega para esse confronto descansado, né? Depois da maratona de jogos que teve, os jogadores jogaram a data FIFA, mas como eles não estão mais nas Copas, né, da Inglaterra, a FA Cup, acabou pegando uma folga no meio da semana. Então, enquanto, se eu não me engano, o Everton jogou, né, que até inclusive se classificou, não, o Everton também não jogou não, sei que foi o Everton, mas foi o West Ham, acho que confundi aqui. Mas a última vez que ele jogou foi no dia 15, né, então tá bem descansado. E o Liverpool, a última vez que jogou foi no dia 16, ou seja, também está bem descansado. Foi a final que perdeu para o Newcastle. Então, assim, o Liverpool chega com jogadores fisicamente ok, né? Deu tempo para tirar o peso da eliminação da Champions League e também a perda do título da FL Cup e para o Newcastle. Então, o Liverpool volta aqui para a Premier League, onde tem dominado seus adversários. Cara, devido à qualidade do Liverpool e pelo jogo sem Anfield, eu gosto de estar a favor da vitória do Liverpool, tá? Então, uma dupla que eu fiz, que eu já compartilhei aqui com vocês, foi a vitória do Liverpool com a vitória do City. Eu fiz essa aposta, beleza? Mas eu não espero aqui um jogo fácil, porque é um clássico, tá? Eu não espero um jogo fácil, mas acredito que o Liverpool saia com a vitória. O jogo do Newcastle, eu coloquei aqui o Newcastle como favorito, mas não é um jogo tão fácil não, tá? O Brentford é uma equipe que costuma dar trabalho para os grandes, né? Uma equipe que sabe jogar no contra-ataque e contra-ataca muito bem. Então, para mim, é um jogo que o Newcastle é sim favorito, mas é aquele favorito que pode se complicar, né? E o Newcastle tem oscilado bastante nessa temporada, apesar de estar brigando lá na parte de cima da tabela, de precisar da vitória, né, para buscar uma classificação para a Champions League, porque está aqui na 6ª colocação, mas está tudo embolado e está com um jogo a menos do que City, do que Chelsea. Então, vencendo esse jogo e igualando o número de jogos, eles podem estar na frente dessas duas equipes. É um jogo muito importante para eles essa vitória, mas
ainda me deixa dúvidas esse time do Newcastle, tá? E o fato de me deixar dúvidas, eu preferi levar para o ao vivo. Então, quem estiver comigo na live, eu vou estar acompanhando. Esse vai ser um dos jogos que eu vou estar acompanhando, assistindo e buscando oportunidades no ao vivo, beleza? Um jogo também que vai ser favorável para gols, eu acredito. Inclusive, nos últimos 9 jogos, né, dos últimos 10 jogos, em 9, aconteceu over 1,5 nos jogos do Newcastle e também o gol no primeiro tempo. Então, é algo que eu estarei, sem sombra de dúvidas, de olho no ao vivo também nesse mercado. E outro super favorito que eu deixei aqui é o Benfica contra o Farense. Aqui eu deixo duas opções para vocês, tá? A odds do Benfica caiu muito, então para complementar a odds, caso vocês queiram utilizar, é uma boa, mas eu prefiro levar para o ao vivo e buscar a vitória do Benfica no ao vivo no primeiro tempo, tá? No primeiro tempo. Acho que vai ser um jogo bem interessante. O Benfica, que está aqui, né, com 3 pontos abaixo do Sport, mas esse jogo vai fazer o Benfica ter 27 pontos, então pode igualar o número de pontos do Sport, vai estar atrás por conta do saldo de gols. Então, além de ganhar o jogo, se puder fazer saldo, ótimo, melhor para o Benfica. Então, precisa também desse saldo, né, de gols. E vai enfrentar uma das piores equipes do campeonato, né, o Farense, que tomou 37 gols já em 26 jogos, venceu apenas 3 partidas e já perdeu 15. Então, tem tudo para o Benfica atropelar. E em live também, que eu vou estar acompanhando esse jogo, nós vamos buscar provavelmente a vitória do Benfica no primeiro tempo, tá? O único visitante que eu coloquei aqui como favorito foi o Crystal Palace. Também é um jogo que é um favorito que pode se complicar. Mas por que eu coloquei como favorito? Porque, cara, o Southampton é a pior equipe do campeonato, né? Como eu falei, eles empataram 3 vezes, tem 2 vitórias e 24 derrotas. Então, se todo jogo você apostar contra o Southampton, se você fez isso, você vai estar muito lucrativo. E algo que toda a rodada de Premier League eu repito aqui, eu sempre vou estar contra o Southampton, sempre vou estar contra o Southampton. Só que esse jogo eu também vou trabalhar no live porque o Crystal Palace não é uma equipe tão confiável assim. Então pode ser que o Southampton consiga empatar, arrancar um empate, né? Empatar esse jogo. Mas, pelo histórico, devido a tudo que está acontecendo, a tendência é que o Southampton perca mesmo o jogo, tá? Selecionei 4 jogos favoráveis para gols aqui. O primeiro jogo, o Stuttgart contra o Leipzig. Os jogos do Stuttgart eu sempre vou estar de olho no mercado de gols. Apesar que o último jogo eles tiveram uma expulsão, o jogo acabou 1-0 para o Frankfurt. Mas aqui é um jogo de Copa, né? O técnico do Leipzig foi demitido, então o Leipzig vai chegar com o interino aqui para esse confronto. E eu vejo uma tendência de jogo favorável para gols muito por conta do Stuttgart, tá, galera? O Stuttgart nos últimos 10 jogos tem uma média de 1 gol marcado e de 2 gols sofridos, uma média muito alta. Inclusive, 80% dos jogos de Stuttgart aconteceu over 1,5 e 80% dos jogos aconteceu ambos marcam. Então, muito por conta do Stuttgart, que eu acredito que nós teremos aqui um jogo favorável para gols, ok? Brighton e Aston Villa, confronto equilibradíssimo, né? E os jogos do Brighton também, o que a gente espera é gols, uma média de 3 gols por jogo, né? Tanto do Brighton, tanto do Aston Villa. 80% dos jogos do Brighton aconteceu over 1,5, 90% dos jogos do Aston Villa. O que é que eu não gosto aqui desse confronto? É as odds. Cara, a odds do acima de 1,5 tá pagando 1,17. Para mim é uma cotação muito baixa, então eu recomendo trabalhar o mercado de gols no ao vivo, tá? O Bournemouth vai enfrentar o Ipswich, também é um jogo que eu vejo favorável para gols. Os jogos do Ipswich é isso, né? Inclusive tem uma média de 4 gols por jogo e 90% dos dois times acontecer esse over 1,5 no campeonato e nos últimos 10 jogos. Gosto também do mercado de gols, só que a cotação muito baixa, 1,17 também. Destaco aqui também a vitória do Bournemouth. É algo bem interessante por jogar em casa, por ser um time bem mais qualificado do que o Ipswich. Está numa fase muito boa, né? Inclusive o jogo contra o City agora, onde eles perderam por 2-1, foi um jogo onde eles criaram boa oportunidade, saiu na frente, acabou tomando a virada, mas complicou a vida do City e vem complicando a vida de vários adversários, né, velho? Inclusive venceu até o Ipswich fora de casa, né? Vem complicando a vida dos adversários, ó. Fez 5-0 no Nottingham Forest, aí perdeu pro Liverpool por 2-0, ganhou pro Everton, na casa do Everton por 2-0, esse aqui é um jogo bem difícil. Southampton, beleza. Aí teve a derrota pro Wolverhampton, aqui eles tiveram um jogador expulso no primeiro tempo, inclusive nós aproveitamos essa vitória do Wolverhampton, né? Jogador expulso no primeiro tempo, aí complicou, né, a vida. Perdeu pro Brighton, aí eliminou o Wolves, né? Empatou com o Tottenham, aí perdeu pro Bournemouth, perdeu pro City agora, tá? Mas assim, eu vejo um time para o Ipswich
um time muito favorito aqui. O que é que não me agrada, por isso que eu não coloquei lá como uma sugestão para apostar na vitória do time da casa. A odds, velho, 1,36 na vitória do Bournemouth é sacanagem, tá? Por mais que o Ipswich seja um time ruim, né, seja um time bem abaixo do que o Bournemouth, é um time que está brigando ali para sair da zona de rebaixamento, precisa da vitória. E o Bournemouth não é um Liverpool, não é um Arsenal, não é um City para estar pagando 1,36, né? Não passa essa confiança tão alta assim. Então eu prefiro correr o risco de esperar no ao vivo para pegar essa vitória, tá? Do que apostar no pré-jogo. Mas o mercado de gols aqui é algo que eu gosto pro pré-jogo. E o Corinthians vai enfrentar o Huracan. A gente sabe que o Corinthians em casa é muito forte, é um time que dificilmente passa em branco, né, jogando dentro de casa. Poupou seus jogadores contra o Bahia, o seu time titular inteiro, entrou com todos os jogadores reservas, exceto o Yuri Alberto, né, que saiu ali também no início do segundo tempo para ser poupado. E aqui contra o Huracan, obviamente, deve ir com força máxima. Porém, do outro lado, tem um time que está muito bem no campeonato argentino, né? O terceiro colocado. E a gente pega os últimos jogos do Huracan, velho. Ó, o time dos últimos 10 jogos só perdeu um, que foi pro Boca Juniors, na Bombonera. E foi um jogo lá no dia 2 de fevereiro. Ou seja, depois desse dia 2 de fevereiro, o time não perdeu mais. E vem de vitórias atrás de vitória, marcando gol em todos os jogos, exceto no último, que foi um 0-0, tá? Então, esse Huracan pode e deve complicar a vida do Corinthians. Não vejo o jogo fácil do Corinthians, não. Por isso que, por mais que o Corinthians seja favorito, não recomendo fazer de pré-jogo essa vitória. Recomendo você levar para o ao vivo. Mas, algo que eu gosto é do over 1,5, pagando em 33 para você combinar numa dupla. Para mim, é excelente. Esse jogo tem uma tendência muito grande de sair pelo menos 2 gols, tá? São dois times que tem marcado bastante gol, tem uma média de pelo menos um gol marcado. E a defesa do Corinthians a gente sabe que é uma defesa muito falha, beleza? Antes de falar aqui dos jogos que eu vou acompanhar no ao vivo, quero falar dos clássicos, né? Teremos Milan contra a Inter de Milão. São dois times que vivem momentos completamente diferentes, né? Completamente diferentes. A gente pega aqui a Inter, né? Vem numa sequência de jogos sem perder muito grande. A última derrota foi no dia 16 de fevereiro contra a Juventus por 1-0. Depois disso é só vitória atrás de vitória, né? Inclusive venceu todos os outros jogos depois dessa derrota. É um time que toma poucos gols, é um time que cede poucos contra-ataques para o adversário, é um time que não permite que o adversário tenha vida fácil. Já o Milan é um time que vem sofrendo muito com os contra-ataques e a defesa não tem atuado bem, né? Perdeu agora no final de semana para o Napoli por 2-1, estava perdendo 2-0 logo no primeiro tempo. Aí venceu o Como de virada, tá? Venceu o Lecce de virada. Aí tinha perdido para Lazio, para o Bolonha, para o Torino, empatou com o Feyenoord, né? E acabou sendo eliminado da Champions League. Então, velho, um problema seríssimo do Milan é a sua defesa, né, velho? Tomou gol do Napoli, tomou gol do Como, tomou gol do Lecce, tomou gol da Lazio, tomou gol do Bolonha, tomou gol do Torino e tomou gol do Feyenoord. Então vem tomando muitos gols esse time do Milan. E por ser um time defensivamente mais frágil e o ataque tá oscilando bastante, vale lembrar que perdeu o pênalti contra o Napoli, tá? O Jimenez. Mas foi uma partida muito abaixo do Milan mesmo. E vai enfrentar o melhor time da Itália, sem sombra de dúvidas, disparado. Eu gosto de utilizar aqui um handicap 0.0 da Inter de Milão, tá? Ou, em outras palavras, o empate anula. Tá pagando em 50, eu vejo como uma boa odds, uma excelente odds aqui para se trabalhar. O empate ou Inter de Milão é mais seguro, mas aí você, como tá pagando em 32, você teria que combinar com a dupla. Então, para simplificar, eu prefiro utilizar um empate não tem aposta, beleza? E o outro jogo é o Atlético de Madrid contra o Barcelona. E, cara, esse jogo é muito equilibrado, muito difícil de apostar. Só que eles se enfrentaram recentemente, né? E o Barcelona acabou virando o jogo ali, ganhou por 4-2. Mas não foi um jogo assim, um 4-2 fácil, né? O Atlético de Madrid esteve ganhando esse jogo por 2-0. O Barcelona foi lá e fez 4 gols dos 70 minutos em diante do segundo tempo. Mas o momento do Atlético de Madrid é um momento muito ruim, né, velho? A gente pega os últimos 10 jogos do Atlético de Madrid, só tem 2 vitórias, contra o Valência e contra o Atlético Bilbao. Empatou com o Real Madrid, empatou com o Celta de Vigo, empatou com o Barcelona, que foi heróico, né? E aí perdeu para o Real Madrid, perdeu para o Getafe, perdeu para o Real Madrid nos pênaltis aqui na Champions League, ganhou no jogo, mas perdeu nos pênaltis,
né, foi eliminado. Aí teve a derrota para o Barcelona pela La Liga e agora empatou com o Espanhol. A fase do Atlético de Madrid não tá boa, sentiu muito o baque, né, da eliminação da Champions League. E o Barcelona, eles parece que sabem um caminho de marcar contra o Atlético de Madrid. Então é um jogo difícil, é um jogo de mata-mata. Aqui, para mim, não tem um super favorito, mas o Barcelona tem um leve favoritismo. O que é que eu gosto aqui, tá? De trabalhar o empate anula. Eu gosto de olhar para esse empate anula Barcelona com bons olhos. E também o over 1,5. Ah, tá pagando muito pouco. Você quer tá pagando mais, tá? Senão eu recomendar esse over 1,5. Não descarto o ambos marcam, tá? Não descarto o ambos marcam. Mas, cara, por ser um jogo decisivo, mata-mata, esse ambos marcam, vamos analisar no ao vivo juntos, tá? Então estaremos juntos no ao vivo, buscando analisar esses jogos. Jogos que eu deixei aqui também pro ao vivo são o jogo do Fenerbahçe e Galatasaray, que é sempre jogo difícil, e assim, os últimos jogos têm sido muito imprevisível, né? Teve um 0 a 0 recentemente, o Fenerbahçe com o Galatasaray em 2024, o Galatasaray ganhou um jogo, o Fenerbahçe ganhou outro. Então, assim, tem sido um jogo difícil para trabalhar. Até no mercado de gols tem sido difícil. Então, deixei para trabalhar somente no live. E vou acompanhar a Libertadores também desses times, né? São times que me deixou muita dúvida para apostar aqui, também para recomendar algo para vocês. Eu vou realmente analisar no ao vivo, porque eu não conheço muitas equipes. Por exemplo, Melgar. Eu não conheço o Melgar, tá? Tá aqui como favorito contra o Vasco. O Vasco também não é um time tão confiável assim, por mais que tenha vencido agora o Santos em casa. Mas não foi um jogo bom, excelente do Vasco, né? O primeiro tempo foi muito ruim do Vasco, o segundo tempo o Vasco melhorou bastante e virou o jogo por conta muito da torcida, né, velho? O fator São Januário conta muito pro Vasco. E aqui é fora de casa, eu não conheço o Melgar, então vou analisar esse jogo no live. River Plate também vai enfrentar o Universitário, é um jogo que eu também vou analisar no live, porque eu não tenho acompanhado, não acompanho o Universitário e não tenho acompanhado tanto o River Plate. Botafogo me causou boas impressões contra o Palmeiras, tá? Um time muito bom, competitivo, voltou a jogar bem, né? Desde a chegada do Paiva agora, foi a estreia do Paiva e me surpreendeu o Botafogo positivamente, tá? Então vejo o Botafogo favorito, mas fora de casa contra a Universidade do Chile, eu acredito que vai ser um jogo duro. Dependendo se o Botafogo estiver muito bem, eu vou utilizar esse empate anula, mas se o Botafogo estiver muito bem no live, tá? São Paulo vai enfrentar o Talheres. São Paulo também não é confiável nesse momento. O Talheres está bem no Campeonato Argentino. Jogo pro live. Vitória em casa é muito forte, mas eu não conheço a Universidade Católica do Equador. Então vou trabalhar no live, estando de olho nessa possível vitória do Vitória, mas dependendo de como vai estar o jogo, porque eu não conheço o Universitário, assim como eu não conheço também o Luquenho, né, que vai enfrentar o Grêmio. Grêmio que venceu o Atlético Mineiro, só que não fez uma boa atuação, na minha opinião, tá? O Atlético perdeu o jogo, o Atlético Mineiro perdeu o jogo, mas jogou muito bem, não merecia derrota. E vou estar acompanhando também o Atlético Nacional contra o Nacional às 11 horas, beleza? Galera, é isso. Quarta-feira recheadíssima de jogos, né? E eu te espero na live às 15h30 dessa quarta-feira aqui no YouTube, tá? Vou estar analisando os jogos no ao vivo, compartilhando muitas dicas, informações, análise e apostas para você, beleza? Tamo junto, fica com Deus, lembra de curtir, se inscrever no